por onde começar a alfabetização? Como é que eu vou dar atividades de alfabetização para criança que está do zero, não sabe nada ainda? Como é que eu faço? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, com atividades bem práticas, tá bom? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma boa sondagem. Aqui no canal tem sondagem, tem sugestão, então eu não vou me render aqui. Como a gente está falando de começar, eu vou entender que a criança está bem basiquinha, chegando da educação infantil agora e tá lá no pré-silábico, né? Bem no comecinho da conversa mesmo, tá bom? Claro que não existe uma criança que não saiba nada. Ela vai aprender a ler e a escrever na língua portuguesa, que é a língua materna dela. Então, a gente já começa lá na educação infantil, estimulando a fala, estimulando a compreensão, estimulando a leitura, né, do mundo e tudo mais. Então, essa criança, quanto mais ela brincar, quanto mais ela desenvolver oralidade, mais facilidade ela terá. Mas aqui nós estamos falando de uma criança que está chegando à educação infantil, então, sem estar alfabetizada, porque a alfabetização é no primeiro ano mesmo, né? Então, tá bom. O que a gente vai fazer a princípio? Nós vamos começar com atividades com o alfabeto. Reconhecer o alfabeto, entender que letras são diferentes de outros sinais gráficos, que letras não são acentos, que letras não são números, que pontuação não é letra, que letra é um alfabeto. A, B, C, D, até a letra Z, que existe uma ordem para essas letras serem apresentadas, né? Uma ordem alfabética. Então, reconhecer as letras do alfabeto, nomear as letras do alfabeto, relacionar a letra do alfabeto a uma palavra que a tenha como inicial. Então, a gente vai fazendo isso tudo com as crianças. Vamos parar por aí? De jeito nenhum. Trabalhou o alfabeto, recitou o alfabeto, reconheceu e nomeou as letras na ordem e fora dela, né? Se eu tirar o C lá de depois do B, se eu tirar o M lá depois do L, a criança ainda reconhece, ainda sabe nomear, ainda sabe que o M é do macaco, que o L é do leão. Então, tudo bem. Aí nós vamos separar as vogais, vamos trabalhar as vogais. Por que a gente gosta de trabalhar, né, as vogais separadamente antes do restante do alfabeto, antes das consoantes? Aqui já sabemos nomear, né? Mas a gente vai trabalhar, aprofundar um pouquinho mais. Porque as vogais, elas têm um som muito fácil de identificar. Um som muito fácil da criança perceber nas palavras. Então, perceber o som da vogal, onde está numa palavra o som de uma vogal, com qual vogal, palavras que começam com vogais, com quais vogais que elas começam, onde que essas vogais aparecem nas palavras, completar palavras que já estão escritas, já estão com as consoantes em seus lugares, completá-las com vogais, perceber que todas as sílabas têm vogais, a contagem de sílaba oralmente pela criança é muito importante, né? Então, ela vai falar caneta, caneta, são 3 sílabas. Essa contagem, essa percepção, essa separação do som é muito importante. Trabalho oral ainda é muito importante, né? Então, caneta. Tem 3 sílabas. Onde é que apareceu a letra A? Então, a gente vai trabalhando isso. Ainda nas vogais, né? Completar as palavras. Tem o C, o N e o T. No K, qual vogal que vai aparecer? Na primeira sílaba, né? É o A. Ne é o E ou E, né? A gente vai falar os 2 sons para a criança perceber. Outra coisa muito interessante trabalhar nesse começo, nesse início, é o nome da própria criança. Tanto que a gente já começa o primeiro ano fazendo crachá, fazendo ficha do nome, colocando no fichário os nomes das crianças.
E aí nós vamos trabalhar tanto o nome da própria criança quanto o nome dos colegas. Quantas letras tem meu nome? Quantas sílabas tem meu nome? Com qual letra que começa, com qual letra que termina? Quais são as letras do meu nome? Quais são as vogais que aparecem no meu nome? Quem tem um nome que começa igual na sala? Quem tem um nome que termina igual na sala? Né? Então a gente vai trabalhar assim exaustivamente. Eu gosto de trabalhar com as minhas crianças ao longo do ano, letra por letra, e aí cada letra que a gente trabalha, a gente faz um caça-palavras para achar os nomes dos colegas iniciados com aquela letra. Então o trabalho com nome é muito interessante, né? Fazer bingo de letra para preencher o próprio nome. Então tudo isso é bem bacana de fazer com as crianças. A gente está falando aqui de registro escrito, de letra, mas é muito importante trabalhar com as crianças a oralidade, os jogos orais. Então, recitar poesias, recitar quadrinhas, recitar, falar muita coisa que tem rima, perceber o sonzinho que termina igual, o som que começa igual, rima, sonância, literação. As onomatopeias, como a gente tem lá no material do Sítio do Seu Lobato, por exemplo, né? Trabalhar, sabe a musiquinha do Seu Lobato? Tinha um sítio, ia, e aí tu vai falando, né? Era au pra cá, era au pra lá. Vamos tentar escrever essas onomatopeias, porque são sons simples, né? Bem simplificados, vai ser mais fácil de escrever. Brincadeiras, né? Como a gente tem, por exemplo, na nossa apostila de alfabetização, um carcará que misturou com uma capivara. Aí faz bastante o jogo oral, carcarapivara, capivacará. Como que pode chamar? Um tatu que misturou com tucano, é um tatucano ou é um tucanatu? Né? Então, assim, e aí depois que brincar, que fizer oralmente, vamos tentar construir essa palavra? Como que a gente registra? Como que a gente pode escrever essas palavras que vocês inventaram? E aí você vai trabalhando com as crianças os jogos orais e essa relação do alfabeto, das vogais, completar, escrever. Os nomes, o nome vai voltar sempre. Já esgotou o nome, vai para o sobrenome, né? Vamos desenvolver isso bastante. Trabalhando o letramento junto, que é importante, mas aqui eu te dei atividades, sugestão de atividades para várias semanas. Na descrição do vídeo, eu vou deixar para você alguns links. Tem bloquinho de atividade, bloquinho pequeno de atividade com vogais. Tem apostila para alfabetizar, onde vai ter, né, uma diversidade maior de atividades. Tem a questão da atividade lúdica lá do Seu Lobato, para trabalhar as onomatopeias, para usar ali o contexto do sítio, dos animais. Tem muito material. Aqui no canal tem diversos jogos, inclusive jogos gratuitos, para você imprimir e trabalhar com as crianças. Eu vou deixar nas telas finais para você, tá bom? Tem sequência didática também, com o animalfabeto, né? Trabalhando trabalhando as iniciais ali, né? Cada letra um bichinho. Então a gente tem muito material aqui. Pode colar no canal, pode se inscrever que você vai receber muita coisa, você vai ver muita coisa. E nós estamos também preparando um curso de alfabetização. Assim que ele estiver pronto, eu deixo o link na descrição para vocês também. Eu espero que essa lista de atividades que eu te falei te ajudem, seja útil para que você possa trabalhar com seus alunos e que eles se alfabetizem bem cedo, porque é o melhor para o aluno, né? Aqui no ensino fundamental é que ele se alfabetize mesmo no primeiro ano. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha com outro professor que esteja precisando também. Um grande beijo e até a próxima!